Oba! Olá, meus jovens. Eu sou o professor Arleson e hoje irei falar sobre o diagrama de Venn. Como a gente usa ele, como a gente usa essa ferramenta matemática na resolução de questões sobre conjuntos. Então vamos lá. O diagrama de Venn é uma maneira de apresentar graficamente um conjunto, onde nele nós construímos uma linha fechada e no seu interior inserimos os elementos do conjunto. Então vamos lá, meus jovens. Então vamos imaginar dois conjuntos. O conjunto A, que tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B, que tem os elementos 4, 5, 6, 7 e 8. A gente usa o diagrama de Venn para apresentar, através de gráficos, os conjuntos, assim separar os elementos nesse conjunto. Então vamos começar da seguinte maneira. Nós vamos fazer um retângulo. Vamos seguir sempre esse padrão. Fazer um retângulo. E dentro dele vamos fazer dois círculos. Por que dois círculos? Porque no exemplo aqui nós estamos tratando de dois conjuntos. Conjunto A e conjunto B. Se fosse três conjuntos, seriam três círculos. E assim em diante. Um círculo vai representar o conjunto A e o outro círculo representará o conjunto B. Então nós começamos sempre pelo que eles têm em comum, pelo que os dois conjuntos têm em comum. Por exemplo, o que o conjunto A tem em comum com o conjunto B? Os números 4 e 5. Os números 4 e 5 são comuns tanto para A quanto para B. O número 4 e o 5 pertencem aos dois conjuntos. Então, eles têm algo em comum. Então, isso é chamado de interseção. No diagrama de Venn, nesse espaço aqui, onde os dois conjuntos eles se encontram e se tocam, esse espaço aqui no meio é a interseção. Então, o que é que os dois conjuntos têm em comum? O número 4 e o número 5. Então, a gente começa sempre pela interseção, sempre pelo que eles têm em comum. E a partir daí nós vamos continuar montando o nosso diagrama. Agora, quais são os números que tem aqui no conjunto A? O conjunto A é tudo isso aqui. Como nós já colocamos o 4 e o 5, nós precisamos colocar agora o 1, o 2 e o 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 e aqui o 4 e o 5. E o conjunto B? 4, 5, 6, 7 e 8. O 4 e o 5 já estão aqui. O conjunto B é toda essa área. Agora falta o 6, o 7 e o 8. Então, essa é a estrutura do diagrama de Venn. E a partir daqui podem vir muitas perguntas que as questões vão fazer quando nós formos resolver as questões. Por exemplo, quantos elementos A e B têm em comum? 4 e 5, ou seja, 2 elementos. Quais são os elementos que tem no conjunto A? Os elementos que tem no conjunto A é 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que o conjunto A é todo esse círculo. Mas agora a pergunta for, quais elementos pertencem apenas ao conjunto A? Quando se fala apenas, ou seja, é só o que tem no conjunto A. Então, nesse caso, seria o 1, 2 e o 3. Por que o 4 e o 5 não? Porque o 4 e o 5 ele pertence a A, mas também pertence a B. E o 1, 2 e o 3 pertence somente apenas ao conjunto A.
Entenderam? Então, essa é a estrutura do diagrama de Venn. Então, vamos fazer uma questão para fixar essa ideia. A primeira questão diz assim: em uma sala de aula que continha um total de 35 alunos, 19 compraram salgado, 4 compraram pizza e salgado e 7 alunos não compraram lanche. Quantos alunos compraram apenas pizza? Então, essa é uma questão clássica de conjunto e que a gente vai usar o diagrama de Venn. E como a gente começa a resolver uma questão como essa? Nós começamos separando os dados, né? Então, vamos lá. A questão diz que a sala de aula continha um total de 35 alunos. Então, vamos colocar aqui. Total 35. 19 compraram salgado, ou seja, vou botar um S de salgado aqui. Foram 19. 19 alunos compraram salgado. Continuando. 4 compraram pizza e salgados. Então, vou botar P e S, que significa pizza e salgado. Foram 4. E também diz, e 7 alunos não compraram. Ou seja, nenhum. Vou botar o N de nenhum. Não, vou escrever aqui, nenhum. Foram 7. 7 alunos não compraram nem pizza, nem salgados. Acabou? Então, vamos responder a pergunta. Quantos alunos compraram apenas pizza? Depois de separar os dados, a gente vai montar o nosso diagrama. Faz o retângulo aqui. Na parte de cima, nós colocamos o total. O total é 35. Como está falando pizza e salgado, ou seja, apenas 2 conjuntos, então vamos fazer 2 círculos. Um círculo, vou botar S de salgado. Segundo círculo, vou botar P de pizza. Então vamos lá. Nós começamos sempre pela interseção, ou seja, o que eles têm em comum. O que é comum para salgado e para pizza? Olhando nossos dados aqui, salgado e pizza é 4. Então aqui no meio nós colocamos o número 4. Fazendo isso, nós vamos fazer separado agora. Quantos salgados os alunos compraram? 19. Então vou colocar o 19 aqui. Não vai ficar o 19 aqui. Porque lembrando que aqui já tem 4. Esse 4 faz parte do salgado. Então aqui você faz o seguinte, você vai subtrair. Botar o 19 menos 4. Que é esse 4 aqui. Então aqui vai ser 15. Entenderam? Porque 15 mais 4 é 19. Todo isso aqui, ó, esse círculo do salgado tem que ser 19. A soma. Porque 4 é o que eles têm em comum. Agora, quantos alunos compraram pizza? Não temos esse dado, né? Não diz aqui. Já como não diz, nós vamos dizer que é X. É sempre esse padrão. E aqui diz que nenhum aluno comprou, que 7 alunos não compraram salgados nem pizza. Ou seja, não compraram nenhum dos dois. Então, o nenhum, ele sempre fica nesse lado aqui, ó. No lado inferior direito, que é o número 7. Ok? Então, nós remontamos o nosso diagrama. Depois de separar os dados e montar o diagrama, nós vamos responder a pergunta. Qual é a pergunta? Quantos alunos compraram apenas pizza? Ou seja, veja a palavra apenas. Ele quer saber apenas o valor de X. Se ele perguntasse quantos alunos compraram pizza, ou seja, seria tudo isso aqui, ó, seria 4 mais X. Mas como perguntou apenas o P,
apenas pizza, é apenas esse valor aqui, ó. Tudo bem? Então, como a gente faz? Vamos supor assim, o total, ele é a soma de tudo que está aqui dentro, de todos os números que estão aqui dentro. Concordam comigo? Então, o que é o total? Vamos pegar o 15 mais 4, 15 mais 4, mais x, mais 7, que é o nenhum, e tudo isso vai ser igual ao total. Qual é o total? 35. Feito isso, nós apenas vamos somar e depois subtrair no final, para achar o valor de x. Então, a questão aqui tem que encontrar o valor de x, que é o valor das pessoas que compraram apenas pizza. Então, vamos lá. 15 mais 4, 19. Mais 7, 26. Então, 26 mais x igual a 35. Vamos passar para cá, para terminar nossa continha. O 26, que está aqui do lado esquerdo, somando, vai passar para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então, vamos ficar x e vai ser igual a 35 menos 26. Né? Então, fazendo essa subtração, x vai ser igual a 35 menos 26, 9. X é igual a 9. Então, quantos alunos compraram apenas pizza? A resposta é 9. Ok? Então, é basicamente isso. A dificuldade, o trabalho, quando se trata de resolução de questão que envolve conjuntos, é apenas separar os dados, como nós fizemos aqui, qual é o total, quantos conjuntos são, que no caso aqui são salgados e pizza, né? Se tem um valor de pessoas que não compraram nenhum dos dois, aí depois montar o diagrama, fazer essa estrutura toda e depois apenas somar. Depois que separa, monta o diagrama, o trabalho vai ser apenas somar e subtrair e achar um valor em comum, um valor que eles estão pedindo. Ok? Então, é basicamente isso. A gente pode perguntar, a pergunta foi, quantos alunos compraram apenas pizza? Então é 9. Se a pergunta fosse, quantos alunos compraram pizza? Então seria 9, que no caso é o x, né? 9 mais 4, que vai ser igual a 13, né? Então eles sempre vão fazer essas perguntas através da montagem do diagrama. Então vamos para mais uma questão. Um colégio ofereceu cursos de inglês e francês, devendo os alunos se matricular em pelo menos um deles. Dos 55 alunos de uma classe, 14 resolveram estudar tanto inglês quanto francês. Em francês, matricularam-se 24 alunos. E em inglês, então vamos separar os dados, né? Sempre seguir nesse modelo. Aqui são as alternativas. Vou deixar separado aqui. Então vamos lá. A questão deu o total? Deu. Quanto é o total? Isso, 55. Vamos continuar. 14 resolveram estudar tanto inglês quanto francês. Ou seja, estudantes, alunos estão estudando inglês e francês. Então, vou botar o I de inglês e o F de francês. Total de 14 alunos. Em francês, matricularam-se em 24. Ou seja, o F vai ser isso, 24. Em inglês,
inglês e a pergunta. Ou seja, quer saber quantos alunos matricularam-se para estudar inglês, certo? Separamos os dados, agora vamos fazer o nosso diagrama. Mesmo esquema. Fazer um retângulo, em cima fica o total. Qual é o total? 55. Como são apenas dois conjuntos, inglês e francês, dois círculos. Um sobrepondo o outro para ficar esse espaço aqui que é a interseção. Vou botar aqui o I de inglês e o F de francês. Montagem. Vão começar sempre pela interseção, sempre pelo que eles têm em comum. O que eles têm em comum? 14 alunos, né? Então vamos colocar aqui no meio 14. Agora o inglês. Quanto em inglês é o que a pergunta está pedindo, né? Então vou botar X. Como não sabemos, vou botar X. E aqui no francês são um total de 24. Como aqui já tem 14 para 24, falta quantos? Faltam 10. Ok? 14 mais 10, 24, que é o total. Agora vamos responder, né? Já que já separamos todos os dados, agora vamos responder. Somar tudo que está aqui dentro, depois que te montou, somar tudo que está aqui dentro e tudo isso vai ser igual ao total. Então vamos lá. X mais 14 mais 10, tudo isso é igual ao total, que é 55. Repete o X mais 14 mais 10, 24, que vai ser igual a 55. O 24 que está aqui somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Então temos que X é igual a 55 menos 24. Logo, X será igual a 31. Essa é a questão do valor do X. Agora, qual foi a pergunta? Em inglês, quantos alunos se matricularam em inglês, né? A gente não vai logo pegar o 31 e marcar a letra B. Porque se a pergunta fosse quantos alunos matricularam-se apenas em inglês, quando se fala apenas, ia ser apenas essa parte aqui. Mas como falou quantos alunos se matricularam em inglês, ou seja, todos os alunos que se matricularam em inglês, ou seja, vai pegar todo o círculo, todo esse círculo aqui. Então vai ser X mais 14. E nós já sabemos que é o X. X mais 14. O X é igual a 31. Então aqui vai ser o total de 45. 45 alunos se matricularam em inglês. Então é a letra E. Tudo certo? Sempre temos que prestar atenção nessa questão do aluno, do apenas que os que se matricularam apenas em inglês ou que se matricularam em inglês. Se fosse apenas, seria 31, né? Porque X é igual a 31. Mas quer saber quantos alunos se matricularam no geral em inglês? 31 mais 14. Tudo certo? Então vamos lá. Mais uma questão. Dos 150 soldados que participavam de um curso de formação de cabos, 70 gostavam de praticar vôlei, 72 gostavam de praticar futebol e 36 não gostavam de praticar esses esportes.
A quantidade de soldados que gostavam de praticar tanto vôlei quanto futebol é igual a... Aqui as alternativas, né? A, B, C, D e E. Então vamos lá. Mesmo esquema. Vamos separar os dados da questão e depois montar o nosso diagrama e responder a pergunta. Qual é o total? O total será igual a 150. Dos 150 soldados participavam por formação. 70 gostavam de praticar vôlei. Então vou botar o V de vôlei igual a 70. 72 gostavam de praticar futebol. Então vou botar o F de futebol, que são 72. E 36 não gostavam de praticar esses esportes. Ou seja, não praticavam nem vôlei nem futebol. Esse é o famoso nenhum, que é igual a 36. Agora a pergunta: a quantidade de soldados que gostavam de praticar tanto vôlei quanto futebol é igual a... Quer saber a interseção, né? Quer saber o V e o E. Essa é a pergunta da questão. Separamos os dados, tudo bonitinho. Agora vamos fazer o quê? Montar o nosso diagrama. Vôlei e futebol. Apenas dois conjuntos, ou seja, dois círculos. Vou botar aqui V de vôlei, o F de futebol. Aqui em cima ficou o total. Qual é o total? 150. Começamos sempre pela interseção. A interseção é o que a questão quer saber, né? Então, como a gente quer saber esse valor, vamos colocar aqui o X. Quantos gostam de vôlei? 70. Mas nós sabemos que aqui é 70 menos a interseção, né? Que aqui é o que gosta apenas de vôlei. 70 menos X são os que gostam apenas de vôlei. Se fosse 70 mais X, são os que gostam de vôlei. No total. Tudo bem? E quem gosta de futebol? 72. 72 menos a interseção. Né? Porque a gente tem que tirar a interseção. Tudo certo? Aqui a questão fala: nenhum dos soldados, 36 não gosta de praticar nem vôlei nem futebol. Então vou colocar aqui do cantinho 36. Montamos o diagrama. Agora vamos apenas somar e achar o valor que nós estamos querendo, que é o valor de X. Tudo certo? Então vamos lá. Soma tudo. Que está aqui nesse lado, 70 menos X, mais X, mais 70 menos 72 menos X, desculpa, 72 menos X, mais 36. Tudo isso é igual ao total. O total é 150. Beleza. Agora nós vamos fazer o quê? Cancelar, né? Tem aqui o menos X e o mais X. Então a gente corta ele. Cancela, porque vai dar zero, né? E vamos somar o resto. 72. 72 mais 70 vai ser 144. 144 mais 36 vai ser 178. Desculpa, aqui vai 70 mais 72 é 142. 142 mais 36, que vai ser
178. Tudo certo? Menos o x, que está aqui. Tudo isso vai ser igual a 150. Né? Passando o menos x para o lado direito e o 150 para o lado esquerdo, vamos ter essa estrutura. Vou botar para cá para cima, ficar melhor. Ficamos com 178 menos 150, que vai ser igual a x. Né? Porque o x está menos, passou para o outro lado, ficou mais. 150, que aqui está mais, passa para o outro lado, fica menos. Tudo certo? Fazendo essa subtração, nós temos que x, passa para cá, x vai ser igual a 28. Essa é a interseção, é o que eles têm em comum. O que gosta de praticar tanto vôlei quanto futebol. Então a resposta é a letra C, de casa. Tudo certo, meus jovens? Então vamos para mais uma questão. Vamos finalizar a nossa aula. Em um grupo de pessoas, 51 possuem automóvel, 42 possuem moto, 11 possuem os dois veículos e 5 pessoas não possuem nenhum. Quantas pessoas há nesse grupo? Vamos separar os nossos dados. Quem é o total? Aqui não diz quem é o total, né? Como não diz quem é o total, provavelmente é o que a questão vai querer saber, ok? 51 possuem automóvel, então A de automóvel, 51. 42 possuem moto, M de moto, 42. 11 possui os dois veículos, ou seja, a interseção, né? A e M, igual a 11. E 5 pessoas não possuem nenhum. Olha aqui o nenhum. Nenhum é igual a 5, né? Então, a questão quer saber o total, né? Deu tudo, deu os valores dos dois conjuntos, a interseção, nenhum. Quer saber o total. Então, vamos lá. Vamos montar o nosso diagrama. 2 círculos, porque são dois conjuntos, automóvel e moto. Quem é o total? O total nós não sabemos, então vamos colocar x. Começamos sempre pela interseção. A e M é igual a 11. Então aqui no meio colocamos o 11. O A, automóvel. Quantas pessoas possuem automóvel? São 51. Mais 51 menos a interseção, que é 11. Então isso aqui vai dar... Vamos lá, pessoal. Quanto é 71? 51, desculpa. Quanto é 51 menos 11? Isso. 40. Quantas pessoas possuem moto? 42. Vamos fazer 42 menos a interseção. Quantas pessoas possuem moto? Vamos lá, 42 menos 11. Quanto é, galera? Isso. 31. Agora o nenhum é 5. Vou colocar aqui no cantinho. Então vamos lá. Quer saber o total, né? O total é a soma de tudo. Então vamos lá. Vai ser 40 mais 11 mais 31 mais 5, que é igual ao total, que não sabemos, que é igual a x. 40 mais 11, 51. 51 mais
31, 82. 82 mais 5, 87. Então, x vai ser igual a 87, que é o total. Letra C. Tudo jóia, pessoal? Então, esse foi meu primeiro vídeo aqui no meu canal. O meu objetivo é explicar ferramentas matemáticas, explicar fórmulas matemáticas, aplicar essas fórmulas e mostrar como é que cai nas questões, tanto para concurso quanto para Enem, né? Então eu peço que vocês me ajudem nessa minha caminhada, né? Esse foi o meu primeiro vídeo, desculpa se ficou muito longo, mas espero que vocês gostem do meu trabalho, né? Que eu possa vir a melhorar cada vez mais. Então, se vocês puderem, deixa o like, deixa o gostei, se inscrevam, compartilhem, né? Porque a primeira aula é sempre para mostrar a ferramenta, que aqui foi, no caso, foi o diagrama de Venn. Aí, ao longo dos vídeos, eu vou mostrar a aplicação desse diagrama. E aí, partir para próximos assuntos, ok? Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. E que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau.